Bom dia, irmãos. Uma alegria revê-los. Vou estar ministrando um assunto que é pertinente a todos nós. Eu coloquei um slide, e quando eu havia feito o slide, eu tinha pensado mais nos jovens, então os irmãos vão ver algumas coisas assim um tanto chamativas, né? Mas irão entender. O título é Não Desperdice Sua Vida, Viva para a Glória de Deus. Então nós vamos tratar de um aspecto muito importante que norteia a nossa vida, que é para que nós vivemos, qual o objetivo da nossa vida, qual a razão da nossa existência. Para isso, vamos ter uma palavra de oração, vamos orar mais uma vez, para que Deus fale ao nosso coração, para que sejamos edificados e apliquemos o que será ministrado à nossa vida. Oremos. Louvamos-te, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor. Louvamos-te, ó Senhor, por esses irmãos aqui reunidos, que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos entender, auxiliados pelo teu Santo Espírito, e que ao ouvirmos, que ao entendermos, não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da tua palavra, ó Deus. Fale conosco e nos mostre, ó Deus, que nós estamos aqui tão somente para glorificar-te, para louvar-te, pois quando agimos deste modo, desfrutamos de ti, ó Pai. E somente o Senhor pode preencher o vazio existente no coração humano. Lhe agradecemos por tudo e lhe pedimos essas bênçãos e o teu auxílio no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Certa vez eu li um livro que contava a história de um homem muito rico e que ele havia viajado pelo mundo a fim de conhecer tudo aquilo que o mundo lhe poderia oferecer. Passou anos viajando, desfrutando, gastando boa parte de sua fortuna. E certa vez, ele já com 70 anos, ele voltou a casa, foi a uma horta que ele tinha atrás da casa, pegou algumas cebolas e ao descascar uma cebola ele começou a chorar. E ele chorava não era somente por causa da cebola, né? Mas ele chorou porque ele se sentia um tanto angustiado, amargurado. E o motivo é que ele descobriu que assim como a cebola, a sua vida não tinha cerne, não tinha base. Ele havia desfrutado de tudo que o mundo lhe poderia oferecer, mas ele se sentia vazio. E ele percebeu que a vida dele havia sido desperdiçada e que ele não tinha encontrado sentido para essa vida. Nós já nos fizemos algumas perguntas. Pode passar o slide. Você já se perguntou? Uma das perguntas. Primeiro, qual o sentido da vida? Pode ir passando. Já se perguntou qual o propósito da minha vida? Ou qual a finalidade da minha existência? Já passou pela sua mente em algum momento? Se não passou, um dia vai passar. Mas acho que todos nós nos perguntamos quanto a isso. Né? Pode passar o slide. Agora respondam sinceramente. Qual o nosso desejo enquanto aqui vivermos? O que nós queremos para nós mesmos? O que queremos para o nosso lar? O que queremos para as pessoas que amamos? Respondam sinceramente essas perguntas. O que você mais quer? Você está vivo, óbvio. Né? E o que você mais deseja, primeiro, para você mesmo? Defina. Em uma palavra. Acho que dá para definir isso. Um de cada vez, por favor. Ser feliz, ter paz. Já dá para definir uma palavra, né? Ser feliz, felicidade, né? O que mais? Saúde. Mais alguma coisa? O meu desejo, momento, sempre, é ver o filho que eu tenho nos caminhos do Senhor e a minha família nos caminhos de Deus. Amém. Amém. Eu desejo amar. Amar. Firmeza na sua doutrina. Bom que todo mundo já vai subindo o nível, né? Bem crente, graças a Deus por isso. Né? E se nós fôssemos resumir, o óbvio
É lógico que um cristão, ele vai ter a visão mais apurada e ele vai citar aquilo que os irmãos já citaram aqui. Mas uma resposta que tanto cristão quanto não cristãos diriam é: eu desejo ser feliz. Eu desejo ser feliz enquanto aqui viver. É o que eu quero. Não é? E é interessante que a mídia trabalha em função disso. Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. Não é? Tem o carro do ano, e a ideia é: compre este carro para que você seja feliz, para que você tenha bem-estar. Então todo ser humano, em síntese, vai pensar isso: eu quero ser feliz. Então nós queremos uma família, pode passar, uma família feliz, né? E bonita, né? Mas nós não queremos, pode passar. Nós queremos uma família de verdade, né? Uma família que tenha sorrisos verdadeiros, que não seja um disfarce. Porque há pessoas, né, que há até mesmo essa insistência do mundo, né? Essa pregação: você tem que ser feliz. Se a pessoa está triste, ela até finge ser feliz para não ficar mal, né, perante os outros. Porque a questão da felicidade é muito enfatizada. Mas seria o propósito de nossa vida sermos felizes? Nós nascemos para sermos felizes, é isso? Não é? Nascemos para sermos felizes. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus nos criou para que fôssemos felizes. Certo? Errado? Quem concorda, quem discorda? Ou seja, aqui na Terra? Seria esse propósito? Ou não? Porque no paraíso, né? No paraíso, Uhum. Adão era feliz, né? Sim, Adão era feliz. Na terra. Sim. Não é? Primeiro, não é errado você querer ser feliz. Né? Não é errado. A Bíblia não lhe proíbe isso. Mas seria o propósito fundamental da nossa criação a nossa felicidade? Ou seja, o propósito primário da criação do homem é ser feliz? Exato. A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus. Mas, vamos admitir, né? Nós somos egoístas. E nós nos esquecemos que o fim principal é a glória de Deus. Não é errado buscarmos a nossa felicidade. Mas o erro acontece quando eu coloco primeiro a minha felicidade. E digo: eu nasci para ser feliz. Eu nasci para ter alegria neste mundo e vou fazer de tudo para que isso aconteça. Quando eu faço isso, eu estou errando. Porque a Bíblia vai dizer que o fim principal é a glória de Deus. Pode voltar, vamos ler alguns textos que estão ali. Primeiro, Salmo 19, versículo 1. Os irmãos podem ler, quem achar pode ler. Passo. Vou passar na sequência aqui. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Os céus, as coisas criadas, o universo, o que ele faz? Ele proclama o quê? A glória de Deus. Qual é a função da criação? Proclamar a glória de Deus. Agora outra referência, Isaías 43, versículos 6 ao 7. Isaías 43, versículos 6 ao 7. O texto diz que Deus
chama seus escolhidos, não é? E esses escolhidos foram criados, o povo dele foi criado para quê? Que o texto diz: e os criei para minha glória, e que formei e fiz. Agora, Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Abacuque 2, versículo 14. Qual é o propósito de Deus para o mundo, para a sua criação? Interessante. Deus cria o mundo, o universo para a sua glória. Deus salva para a sua glória. Deus nos chama para a sua glória. E o propósito do mundo é que ele seja cheio da glória de Deus. Agora Romanos 11, versículo 36. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse texto é lindo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é lindo e nos tira do centro e coloca quem? Deus. O propósito da minha existência não é a minha felicidade. Eu nasci para a glória de Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória. Eu nasci para glorificar a Deus. Érico Veríssimo, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: felicidade é saber que a nossa vida não está se passando por inútil. Você, quando se sente útil para alguém, ou quando você cumpre com a sua vocação, seja no trabalho ou com a família, você não se sente feliz, realizado? Então perceba que para que você seja feliz de fato, é necessário que você descubra o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é que você glorifique a Deus. A resposta ao catecismo, né? Qual é o fim principal da criação do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutá-lo para sempre. E quando você desfruta de Deus, você é feliz. Mas você só pode ter acesso a essa paz que excede todo entendimento. Você só pode ter, você só pode ter acesso a essa felicidade quando você entende o seu propósito. Meu propósito primário não é a minha felicidade, é glorificar a Deus. Daí a felicidade é decorrente, é consequência disso. Próximo slide. Né? Seria a ideia de glorificar a Deus oposta ao meu desejo de ser feliz? Não. É o que havia dito. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Quando você entende o seu propósito primário, a consequência é, se você cumpri-lo, se você glorificar a Deus, é de você desfrutá-lo. E ao desfrutá-lo, você sente a verdadeira alegria. Tem uma expressão muito interessante que é vista em literatura, e passou um filme antigo que usou muito essa expressão, Sociedade dos Poetas Mortos, que é Carpe Diem, né? Que é aproveite o dia. Aproveite o dia. A ideia é de você ser feliz, buscar a sua felicidade e aproveitar o dia. Né? E há uma outra expressão em latim, que vem dos reformadores, que é Coram Deo. A ideia dessa expressão é: a sua vida está diante de Deus. Eclesiastes 11, vamos ler? Eclesiastes 11. Deixa eu só achar o versículo. Versículo 9. Eclesiastes 11, versículo 9. Quem estiver com o microfone pode ler. Pode. Eclesiastes 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se no seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração
e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Olha que interessante, os dois conceitos que eu citei estão aqui. Né? Carpe diem, aproveite a vida. Né? Então ele vai dizer, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Então aproveite a vida. Agora entra o corendel. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas, porque a sua vida está diante de Deus. Não há oposição em glorificar a Deus e ser feliz. Antes, essas duas ideias se complementam. E você só será verdadeiramente feliz quando glorificar a Deus. Próximo slide, nós vamos entender o que ocorre com isso. Deus nos deu 3 mandatos. Os irmãos lembram quais são? O primeiro vocês já sabem, né? Se não leu, vai ler os 3 mandatos que Ele nos deu. Que Deus nos deu. Primeiro mandato é o mandato, pode falar, pode arriscar. É um mandato cultural um deles. O mandamento, né, que Deus nos dá, né, a síntese dos mandamentos realmente é essa. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Mas o mandato de Deus é a ideia que é uma estrutura, algo que Deus colocou no coração do homem ao criá-lo. Ou seja, o primeiro mandato, já foi citado o mandato cultural, mas o primeiro mandato é o mandato espiritual. Vamos ler lá em Gênesis 1, versículo 26 ao 27. Gênesis 1, versículo 26 ao 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem que Deus criou, homem e mulher os criou. O homem é criado por Deus à sua imagem e semelhança. Nenhuma outra criatura é criada desta forma. Isso é óbvio. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E a ideia de homem aqui, a palavra é Adão, está se referindo à humanidade, não ao gênero. O homem, e ele vai afirmar aqui no versículo 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A humanidade é imagem e semelhança de Deus. Seria essa imagem física, imagem e semelhança física, nesse sentido? Existe um aspecto, né, que o texto trata, não é no sentido físico, corporal, porque Deus é espírito. Não é? E imagine aí, se fosse esse aspecto físico, na África, Deus seria negro. Não é? Nos países asiáticos, de olho puxado e cabelos lisos. Né? Mas a ideia não é essa questão física. A ideia é de que nós temos atributos, né, que Deus nos comunica. Por exemplo, Deus é o Criador, Ele cria as coisas. Ele nos dá, há esse atributo que Ele nos comunica, que nós temos a capacidade de fazer as coisas. Nós não criamos como Deus, porque Deus criou o mundo do nada. Mas há um aspecto que Ele nos comunica de que nós podemos fazer as coisas. Somos seres criativos. Né? Você pode ver nas construções, tecnologia. Né? Outro aspecto muito importante dessa imagem e semelhança é que Deus, Ele se relaciona. É interessante que Deus, Ele não fez homem porque Ele estava sozinho, porque Ele tinha alguma necessidade. Não, Ele é completo em si mesmo. E Ele nunca esteve só. Há uma interação entre as pessoas da Trindade. Ele nunca esteve só. Ele cria o homem para a sua glória, não porque Ele precisasse do homem. E o homem também é um ser que se relaciona.
E Deus cria o homem à sua imagem e semelhança primeiramente, para que ele pudesse se relacionar com Deus. A criação se relacionando com o seu Criador. O Criador se relacionando com a sua criação. E Deus faz isso com quem? Com o homem, que é a coroa de toda a criação. Então Deus coloca o homem no jardim do Éden, o faz à sua imagem e semelhança, e a ideia é para que ele se relacione com esse homem. É interessante, não é, que Calvino ele vai dizer que o homem ele usa uma palavra latina, é o sensu divinitatis. O homem tem o senso do divino, do sobrenatural. Olhe para todos os continentes. Nesses continentes há povos, por mais antigos e por mais distante que estejam de nós, todos eles têm uma expressão religiosa. Eles têm um senso religioso. O homem ele é essencialmente religioso. Eclesiastes 3, versículo 11, abra sua Bíblia. O que diz lá? A eternidade no coração do homem. A eternidade no coração do homem. Há algumas traduções, eu já vi uma tradução que coloca mundo, mas a tradução mais correta aí é eternidade mesmo, que é a palavra olam, que é o nome do livro, né? Que é eternidade. Né? E repare, a eternidade no coração do homem. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Na Vila Guarani, nós tínhamos um projeto de discipulado. Então, toda sexta-feira, Vila Guarani, lá no Jabaquara, que tem aqui perto, né? Eu ia para lá para trabalhar no discipulado. E eu estava discipulando 2 senhores que não eram crentes. E como todo homem não crente, a diversão deles era, chegando do trabalho, era ir para o bar. Né? E eu falei, olha, toda sexta eu vou vir aqui e eu vou na casa de vocês para que nós possamos ter o discipulado. E teve um dia que eu cheguei na casa, bati palma, toquei campainha, eles não o senhor não atendeu e eu fui atrás do outro. Falei, olha, vou atrás, né, para saber onde eles estão, para que nós possamos dar continuidade ao discipulado. E eu encontrei o amigo, né, daquele que não estava em casa, no bar. E ele já estava um pouco alterado. E quando ele me viu, eu falei, rapaz, a gente tinha marcado o discipulado. Ele, é verdade, eu esqueci. Eu falei, fui na casa do seu amigo, ele não estava. Nós ligamos, não conseguimos encontrar ele. Eu falei, então tudo bem, faz o seguinte, eu vou marcar para a próxima sexta e nós conversamos, damos continuidade ao discipulado. Ele falou assim, não vai não, eu queria que você falasse de Jesus para os meus amigos. Aí eu falei, tá bom, quando você quer que eu vá na sua casa para falar? Não, agora, vamos lá no bar. Aí eu falei, rapaz, eu vou ficar nesse bar, os irmãos vão passar na igreja e vão pensar que eu estou bebendo aqui, né? Aí eu fui esperto, ele falou, você vai beber o quê? Eu falei, dá uma coca, porque se eu pegasse Guaraná, né? Eu falava, pronto, seminarista está tomando cerveja. E eu fiquei com eles já estavam um pouco alterados, ficaram um tanto receosos. E com o passar do tempo, eu comecei a conseguir falar de Jesus para eles. E em dado momento teve um senhor que se alterou. E ele gritou, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. Isso tudo é bobagem. A gente quando morre, vai para o buraco e pronto, acabou-se. Ele ficou muito revoltado. E eu falei assim para ele, e ele ia para a igreja, interessante, né? Eu falei, mas o senhor vai à igreja todas as quintas, como o senhor disse, não é? Ele, sim. Eu falei, o senhor não acredita no que é pregado lá? Ele falou, eu gosto de ouvir, mas eu não acredito. Para mim, você morre, você vai para o buraco e acabou. E eu falei, pedi licença para ele, falei, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, uma pergunta pessoal. Se o senhor não quiser responder, não responda. Mas eu vou fazê-la porque eu estou percebendo que o senhor não acredita naquilo que diz. Ao mesmo tempo que o senhor diz, a vida acaba aqui, eu percebo que o senhor não acredita no que está falando.
o que eu acho é que o senhor está magoado com Deus, porque algo de ruim lhe aconteceu. Ele começou a chorar. E ele falou assim: eu não aceito Deus ter tirado a minha irmã de mim. Ela era uma ótima pessoa, ela era crente, e eu a perdi. Deus tirou ela de mim. E começou a chorar. Um senhor de uns 50 anos, ele chorava. E eu disse: está vendo como a sua fala contradiz o que o senhor disse há pouco? O senhor não aceita a morte, porque Deus colocou a eternidade no seu coração. Embora a imagem e semelhança fosse corrompida pelo pecado, ela ainda está lá. O senso da eternidade ainda está lá. E aquele homem, ele não aceitava a morte. A realidade dele era essa. O coração dele doía, ele estava amargurado. E eu comecei a conversar com ele, ele se acalmou, entendeu, de certo modo, o evangelho. E eu lembro que quando eu fui embora, ele falou assim: não, eu vou te deixar no metrô. Ele fez questão de me levar. E eu acabei pegando amizade com eles, né? E depois o dono do bar falou assim: ó, se você converter... Ele falou, né? Lógico que ele sabe que Deus se converte, mas ele disse: se você converter todo mundo aqui, eu vou perder meu negócio. Mas por mais, que eu gostaria de enfatizar, por mais que o homem tente não acreditar, no fundo ele acredita. E as pessoas que são ateus, muito delas são pessoas amarguradas, tristes, que estão revoltadas com Deus. É aquela ideia de quando você briga com alguém e diz assim: fulano não existe mais para mim. Ele está amargurado, ele está machucado com Deus, né? Por quê? Tem um entendimento errado da soberania do Senhor. O segundo mandato espiritual, o segundo é o... Pode passar. Eu vou falar então. Já passou? Mandato cultural. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e ele coloca o homem num jardim com um propósito. Qual é o propósito? Gênesis 2, versículo 15. Ele coloca o homem no jardim do Éden para cultivar e o guardar. A ideia aí é trabalho, né? A palavra cultura vem da palavra ela está associada, né, à palavra cultivar, que é de terreno cultivado. Ou seja, quando o homem trabalha, ele torna possível a cultura. A nossa cultura é consequência, é uma implicação prática do nosso trabalho. Você vê a cidade tem uma cultura, tem pensamentos, os prédios, aquilo tudo é expressão do nosso trabalho, não é? Uma vez eu estava indo ao trabalho e um rapaz não crente, ele disse assim: mas que raiva, porque Eva pecou, agora a gente tem que trabalhar. Eu falei: é um absurdo isso, né? É, muito preguiçoso. Isso numa segunda, embora tem crente que já acorda reclamando da segunda-feira, né? E ele reclamava disso. Mas só que o trabalho, ele vem antes ou depois da queda? Antes. O homem não tinha caído, não tinha entrado pecado no mundo, e ele já trabalhava. Isso daí é desculpa de preguiçoso, né? Deus coloca o homem no jardim do Éden para que ele o cultive, para que ele trabalhe. E há dois aspectos desse trabalho. Tem o trabalho braçal e o trabalho intelectual. Algumas sociedades enfatizam um e despreza o outro. Tem uma visão extremista. Enfatiza mais o trabalho braçal e se esquece do trabalho intelectual. No século XVI, o homem que trabalhava com as mãos, que o trabalho braçal, ele era discriminado, né? No século XVI, a ênfase era no trabalho intelectual, naquela coisa de pensar, né, de viver no ócio. Mas a Bíblia vai falar que Adão tinha um trabalho tanto braçal quanto intelectual. Exemplo, cultivar a terra, trabalho braçal. Mas ele tinha que dar também nome aos animais.
Isso é um trabalho intelectual. O reverendo Hermes, ele cita uma história, e parece que foi verdade, não é anedota, não? Ele diz assim que no interior tinha um pastor na rede, lendo alguns livros, né? Ele lendo, e aí passou uma senhora e falou: "Ei, pastor, tá descansando, né?" Ele falou assim: "Não, minha irmã, estou trabalhando." Ela: "Ah, tá bom." E saiu. Quando ela voltou, ele estava carpindo, para descansar um pouco, né? A cabeça. Ela falou: "Ei, pastor, agora está trabalhando, né?" Ele falou: "Não, irmã, agora estou descansando." Ela não entendeu nada, né? Mas a ideia é essa, o trabalho do pastor intelectual, como de outras pessoas, né? Que passam a maior parte do tempo no escritório, né? Mas Deus coloca o homem no jardim do Éden e tem esses dois aspectos: trabalho braçal e intelectual. Sim? Ultimamente, o governo, para fixar o homem no campo, ele está interagindo com as duas coisas, o mandato intelectual e o braçal. Então, ele está levando a escola para o campo. Eu pude perceber essas férias que eu passei. Está levando a escola para o campo para manter o homem no campo. Então, está dando cursos à distância no campo. E esses professores do campo vêm à cidade só fazer as provas, mas permanecem lá. As duas coisas juntas para não perder o mandato braçal. É uma coisa muito importante que o senhor está citando, porque a pergunta é: por que eles não pensaram nisso antes? Então, porque era um pensamento cultural de que quem está na roça é só trabalho braçal. A gente não precisa do intelecto, não. É você divorciar essas duas realidades. Mas elas devem andar juntas. É lógico que, dependendo do seu trabalho, há uma ênfase maior, né? Tanto ou no braçal ou no intelectual. O terceiro mandato é o mandato social. Gênesis 2, versículo 20 ao 24. O que a palavra diz? Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto o varão foi tomado. Por isso deixa o homem o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se um dos dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se vergonham. Essa sequência é uma sequência da vida, né? Deus lhe cria, você nasce para a glória dele, você trabalha para depois casar, né? É uma sequência. Não é o propósito, não percebo esse propósito no texto, né? Mas a ideia aqui é do mandato social. É o mandato que se refere à sociedade. Sociedade esta que é composta por famílias. Famílias bem estruturadas, uma sociedade bem estruturada. Famílias más estruturadas, uma sociedade mal estruturada. Não é? Então Deus coloca o homem e diz: olha, não é bom que ele viva só. Tudo que eu criei é bom. É muito bom ainda ver a coroação da criação com o homem, mas não é bom que ele esteja só. E a Bíblia diz que o homem não achava alguém que lhe fosse idônea. Na tradução NVI, a expressão é: ele não achava alguém que lhe correspondesse. Ele via os animais, aí via o pato com a pata, né? O cavalo com a égua, mas ele não via ninguém que lhe fosse correspondente. Daí Deus cria então a mulher e ele diz: carne da minha carne.
ossos dos meus ossos. Ela me é correspondente. E há uma expressão aqui no texto que diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A palavra uma aqui no hebraico é errad, e ela vai aparecer lá em Deuteronômio, acho que é 6, vamos lá, Deuteronômio 6, versículo 4. Isso, Deuteronômio 6, versículo 4. Essa palavra hebraica ela vai aparecer nesse versículo. Podem ler. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É interessante. Onde essa palavra hebraica para uma só carne aparece nesse texto? No único. Não é? Perceba que você tem duas pessoas ali, Adão e Eva, e formam uma só carne. E Deus, nós sabemos que Deus é Deus, né? Nós temos as três pessoas da Trindade que tem uma só essência. Então é interessante que essa palavra ela está se referindo à unidade. Quando um judeu ia comprar um cacho de uva, ele usava essa palavra, errado. Ou seja, que era um cacho de uva. É uma uva com várias unidades. Não é? Quando ele ia pedir um lápis, por exemplo, só ele usava outra palavra. Mas essa ideia de uma e único, no versículo, em Deuteronômio 6, versículo 4, é a ideia de unidade. Né? São pessoas que formam uma unidade. Pode falar. A poligamia, transgressão do homem, ou Deus permitiu para poder aumentar a unidade rápida? Eu vou chegar nesse ponto. Nós estamos vendo aqui os mandatos que Deus nos deu, que Deus deu ao homem antes da queda. Aí nós chegamos agora, no próximo slide, nós percebemos que esses mandatos espiritual, cultural e social, eles fazem parte da estrutura humana. Está lá. Está lá. Depois da queda, o homem continua ainda com a imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? Sim, não. Vamos ver lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Isso. Esse texto, nós estamos aqui no contexto da aliança que Deus faz com Noé, né? E isso obviamente é depois da queda. Ele está falando, o homem não pode assassinar, não pode matar, porque se você matar alguém, você está matando alguém que é a imagem de Deus. A queda, o que ela fez? Ela corrompeu essa imagem e semelhança, ela distorceu, mas a imagem está lá. E esses aspectos estruturais são características dessa imagem. Deus se relaciona conosco, nós nos relacionamos uns com os outros. Né? Deus cria, Deus trabalha, daí o mandato cultural. Então são aspectos da imagem de Deus, mas está distorcida. O que muda então, depois da queda? A estrutura continua lá. O homem depois da queda, ele adora? Adora. O homem depois da queda, ele trabalha? Trabalha. O homem depois da queda, ele se relaciona, casa-se, tem filhos? Óbvio. Então a estrutura está lá. Mas o que muda então? Vamos ver? Então, antes da queda, está escrito ali em cima, né? Antes da queda, essa estrutura era para quê? Para a glória de Deus. O homem fazia isso perfeitamente. Ele se relacionava com quem? Com Deus verdadeiro. Ele cultivava a terra e trabalhava de uma forma ecologicamente correta.
Ele não tinha aquela cultura extrativista, eu vou tirar, e se acabar, problema da próxima geração. Não, ele cultivava, ele cuidava da terra com o seu trabalho. O homem, ele se casou e teve vivia bem com a sua esposa, claro. Não havia ali um relacionamento corrompido, era um relacionamento puro. Eva não corria atrás de Adão com um rolo de macarrão. Era um relacionamento equilibrado. E depois da queda? O que muda? A direção. Antes da queda, tudo isso para a glória de Deus. Depois da queda, o pecado, não é? Para si mesmo, para os seus interesses. Ela ganha uma direção pecaminosa. Ia dizer alguma coisa, esqueci. Eu ia responder a pergunta deles. Aí que entra. Se a família, se Deus permitiu a poligamia para crescer e encher a terra. Então vou, já para responder a pergunta, eu já vou pular pode deixar o mesmo slide, mas eu vou tratar então do mandato social. Pode deixar o anterior, a estrutura. Mandato social. Então repare, quando você vê lá na Bíblia sobre o mandato social, o que você percebe no texto? Deus cria duas Evas para Adão. Ele cria homem. Cria homem? Não. Então você já aprende duas coisas. O casamento é heterossexual, homem e mulher, macho e fêmea, e ele é monogâmico. Isso muda quando? Depois do pecado. A direção muda. Há uma distorção. Mas Abraão tinha mais de uma mulher. Salomão nem se fala. Né? Davi e tal. E agora? 600 mulheres e 300 E agora? Nós temos... Para aumentar a nossa população, cria o Bolsa Família. Aí aumenta, todo mundo quer ganhar. Mas quando a Bíblia ela relata esses casos, você tem que entender a Bíblia de duas formas. Primeiro, preceitos e narrativas. Isso, Deus, por meio de homens que foram inspirados, está narrando uma situação, mas não está preceituando. Os 10 mandamentos são preceitos, faça isso, não faça aquilo. Mas Deus não diz, tenha mais de uma mulher. Ele não diz isso. Ele está apenas, através de homens inspirados, narrando o que aconteceu depois da queda. Como a queda, como o pecado distorceu aquilo que Deus tinha criado perfeito. No entanto, havia os conflitos nas famílias, né? Por ser mais de uma mulher. Uhum. A gente vê a misericórdia de Deus, né? Caminhando com esses homens. Mas isso é apenas uma narrativa, está expondo algo que aconteceu, um fato histórico, mas não está preceituando, não está servindo como exemplo a ser seguido. Isso vem depois do pecado. Agora, vamos falar do mandato espiritual. Pode deixar no mesmo slide, vou me demorar um pouco aqui. Mandato espiritual, depois da queda, ele continua? O homem continua adorando? Sim. Mas abra lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. O homem agora está corrompido pelo pecado. Como diz Romanos 3, não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Efésios 2 vai dizer que eles estão mortos em delitos e pecados. Agora, como fica esse mandato espiritual, essa estrutura? Romanos 1, versículo 18 até o 21. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Pode continuar, até o 21. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas,
tais homens são, por isso, indesculpáveis. 21. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como as de aves, quadrúpedes e répteis. Ok. O Por propósito está aí. O propósito de Paulo escrever a carta aos Romanos é, simplificando, ele quer anunciar a Cristo onde ele não havia sido anunciado. E onde Cristo não havia sido anunciado, ele vai dizer, se não me engano, acho que o capítulo 16 de Romanos é a Espanha, naquela época. Cristo não havia sido anunciado ali. Então ele está mandando uma carta aos romanos para conseguir recursos financeiros a fim de ser enviado. Daí fica mais fácil de entender Romanos 10, quando diz assim que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Aí ele vai dizer, como pois ouvirão, né? Se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E vai dizer, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O que Paulo está dizendo? Olha, eu quero que vocês me enviem para lá. Porque como eles podem ouvir e crerem no Evangelho se não há quem pregue? Então eu quero que vocês me enviem, por isso que eu estou aqui. E no capítulo 1, ele vai mostrar a necessidade do Evangelho ser pregado para povos que não conhecem a Deus. Por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus são revelados nas coisas que se veem. Ou seja, na natureza. É uma questão lógica. Você olhar para a natureza e dizer, alguém criou isso. Não precisa. Porque se eu faço uma mesa, né, e deixo ela bem ajeitadinha para você, com tudo que você gosta de comer, e você chega e eu lhe pergunto, quem fez essa mesa? Você diz, ninguém. Ela apareceu aí do nada. Não é ilógico isso? Do mesmo modo a natureza. Né? A natureza já mostra que tem alguém por trás disso. Que não apareceu do nada. E o que Paulo está dizendo? Os pagãos entendem isso. Eles veem a natureza, mas eles não dão glória a Deus. Porque eles não adoram o Deus verdadeiro. Porque essa estrutura espiritual foi corrompida pelo pecado. Eles veem a natureza e fazem, então, ídolos para si. E o versículo 23 vai dizer, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles falam assim, alguém criou isso. Quem foi? Peraí. Eles desculpem então, um homem diz, foi este Deus que fez tudo isso, que criou tudo isso. Ou até mesmo um animal. Ele fala, eles não estão dando glória a Deus. Porque antes da queda, essa estrutura espiritual é para o quê? Para a glória de Deus. Depois do pecado, isso muda. Você olha para todas as nações, todas elas têm uma expressão religiosa. Porque o senso do divino está lá, mas está corrompido. Por isso que eles adoram deuses falsos. Então, depois da queda, essa estrutura espiritual foi corrompida, foi maculada. E o mandato cultural? O homem continua trabalhando? Sim. Mas há roubo, há corrupção, há extração da terra sem uma noção, sem um senso ecológico. Há uma cultura mundana. No Brasil, aqui nós temos o jeitinho brasileiro. Eu trabalhava na SP Trans, eu tinha 18 anos. Uma vez, e quando na hora do almoço, eu lia a Bíblia e o pessoal sabia que eu era crente. E uma vez um rapaz se aproximou de mim, demonstrando interesse em aprender da palavra de Deus, e ele falou assim, mas eu quero saber o que é nascer de novo. Eu fiquei feliz, eu falei, rapaz, deu a deixa agora para eu pregar o evangelho para ele. Mas ele falou assim, antes de você me responder, eu quero dizer por que eu estou lhe fazendo essa pergunta. Sabe o senhor fulano de tal? Eu falei, sei. Então, ele é crente, não é? Eu falei, ele anda com a Bíblia na mão. Mas faz pouco tempo que ele é crente. Ele faz mais ou menos uns 6 meses.
E uns 8 meses atrás, ele pegou um dinheiro emprestado comigo. E eu fui cobrá-lo, e ele disse assim, não, não vou pagar não. E ele falou assim, mas por que você não pagou? Porque agora eu sou um novo homem. Aquele outro homem morreu. Não, irmãos, e pior que ele falou sério. Ele falou sério, falou, tudo que eu fiz no passado, né, não conta. Eu morri, agora eu sou um novo homem. Eu falei, rapaz, mas que conversão é essa? Né? Quem operou essa conversão? Né? Você vê o caso de Zaqueu, é totalmente diferente, né? Então, isso daí é meio que o jeitinho brasileiro reinando, que é próprio da nossa cultura, né? Querer tirar vantagem em tudo. Então, nós vemos que o pecado maculou essas estruturas. Espiritual, né? A idolatria. E a idolatria não é só você montar um ídolo e se curvar diante desse ídolo. Mas Ezequiel 14, a Bíblia vai usar a expressão ídolos do coração. Sabe quando você almeja muito algo e Deus deixa de ser Deus, se torna apenas uma ponte para aquilo que você mais almeja? John Piper tem uma frase muito interessante que ele diz assim, olhe as igrejas cheias. As pessoas vão a essas igrejas porque elas veem Jesus como o Senhor da saúde, como o médico dos médicos. Mas o que elas mais querem não é Jesus, é aquilo que Ele pode dar, a saúde. As pessoas vão até Jesus porque entendem que Ele é o Senhor da prosperidade. Mas elas estão lá não porque amam a Jesus, mas porque amam a prosperidade. Então ele fala, Deus ele se torna uma ponte para aquilo que você mais almeja. E aquilo que você mais almeja é o seu ídolo, ídolo do coração. E esse ídolo, ele bate continência para um ídolo maior, que é o seu ego. Eu quero ser feliz. Para ser feliz eu preciso de saúde, de dinheiro e de relacionamentos estáveis. Então esses desejos, que são desejos bons, se tornam ruins. Quando? Quando eles tomam o status de ídolos. Quando eles tomam o lugar que pertence a Deus em nosso coração. Aquilo que é bom, então, se torna ruim. Alto. Então eu vou digo, olha, Jesus veio para nós, porque os 10 leprosos, quando voltou para a igreja, só observem. Segundo lugar, o que é que o moço viu? O que ele falou para o moço viu? O que eu falei parece da vida dele, vai bem, não tem como, nós temos o céu porque ele saiu alegre. Céu triste. Então, prosperidade, a gente tem que entender, mas a maioria não entende. Vai entrar lá, vai interessar. E isso se torna um ídolo. Não é errado você orar para que Deus me abençoe financeiramente. Não é errado. O problema é quando você coloca isso no seu coração e coloca no lugar de Deus. Aí isso vira, então, um ídolo. Já deu sinal, né? É o primeiro? Aí eu tenho 15 minutos, é isso? Ok, então vamos acelerar aí. No entanto, como posso fazer a vida valer a pena? Pode passar agora o slide. Pode passar, os dois. 2 Coríntios 5:17 diz assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é. A tradução poderia ser nova criação. Ou seja, aquela natureza corrompida, aquela imagem corrompida pelo pecado, pós-queda, quando Deus começa a trabalhar em nosso coração, a partir da regeneração, Deus começa a mudar a direção. Você não adorava o verdadeiro Deus. Era um ídolo, seja uma imagem ou o próprio ídolo do seu coração, que você mais amava, que você vivia em função daquilo. Agora Deus começa a mudar isso. E eu havia dito que o ídolo maior é o seu ego. Aí Jesus vem para acabar com essa história e diz assim: aquele que quer me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz
morra para o seu eu, para o seu ego. O que Jesus está fazendo ali é colocando essa estrutura espiritual na direção certa, a glória de Deus. Porque qual é o pecado de Adão? Ele é seduzido, né? Eva é seduzida, e isso passa para Adão. A ideia é: sereis como? Como Deus. Daí você percebe que a raiz de todo o pecado vem disso, desse egoísmo, de ser o centro. Então o homem é egoísta, ele quer, é tudo para minha felicidade, eu vou ter tudo para minha felicidade. Ele é egoísta. Ele procura ídolos que batam continência ao ídolo maior, que é o seu ego. Aí Jesus, por meio do seu Espírito, nos regenera e diz assim: agora negue a si mesmo. Você não é Deus. Você não é Deus. O Evangelho não é sobre você, é sobre Deus. Eu vou mudar essa estrutura. Agora você vai adorar o Deus verdadeiro. E quando você adorar esse Deus verdadeiro, você vai desfrutar dele e vai ter a verdadeira felicidade. Então, a partir da regeneração, as coisas vão mudando. Eu havia dito que a direção antes da queda é o quê? A glória de Deus. Todas as estruturas estão subordinadas à glória de Deus. Adão se relacionava para a glória de Deus, trabalhava para a glória de Deus. E a partir da regeneração, nós devemos viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Já pensou? Você está fazendo uma coisa simples, mas fazendo aquilo com tanto afinco, com tanto prazer, sabendo que é para a glória de Deus? Até mesmo as coisas mais simples vão te dar prazer. Você vai se empenhar mais, porque é para a glória de Deus. Pode passar. Então nós vemos aí a mudança. A partir da regeneração, a direção é para a glória de Deus. Já não é mais como a antiga, pode ir, para ainda a presença do pecado, né? E aí há uma luta no nosso coração, porque há uma nova natureza, mas aquele velho homem tem hora que ele ainda levanta. Aí tem hora que você deixa ídolos entrar no seu coração. Tem horas que você deixa a corrupção do ambiente tomar conta de você e você mata a hora no trabalho. Então aquilo já não é mais para a glória de Deus. Vai ter horas que você vai se alterar nos seus relacionamentos, que a presença do pecado está ali, mas aquilo já não é mais para a glória de Deus. Então é interessante que a partir da regeneração o Evangelho vai mudando essas estruturas. Nós vemos vários textos, não é? Nós vemos que agora nós devemos viver em santidade, porque isso honra a Deus. Quanto ao trabalho, Paulo ele vai dizer: aquele que roubava, não roube mais, não furte mais, nessa expressão. Antes trabalhe para ajudar até mesmo o próximo. Quando você gasta tudo, guarda só para si, você está sendo tanto egoísta. No século XVI, lá em Genebra, com Calvino influenciou muito a economia. E ele tinha 3 princípios para a economia, que era frugalidade, ou seja, tem uma vida simples. Não, primeiro, trabalhe bastante, tenha uma vida simples. Se você trabalhar bastante e ter uma vida simples, vai sobrar. Aí o que sobra, você faz o quê? Gasta tudo? Não, ele diz: poupe. E o que você poupar, você pode ajudar o próximo. Isso é o trabalho, é o mandato cultural para a glória de Deus. Alguém tinha pedido a palavra aqui? Foi impressionante. Não, né? Nós vemos a palavra também mostrando qual é a dinâmica agora dos relacionamentos. Gente, se você pegar, eu estou passando rápido, né? Eu só tenho 15 minutos. Efésios 5, versículo 22, até o versículo 9, ele vai falar que as mulheres sejam submissas ao seu marido. E aí vai dar uma tarefa ainda maior para o homem. E o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Se entregou por ela.
Então fica fácil a mulher ser submissa a um marido que se entrega por ela. Eu tinha um pastor lá no seminário que ele dizia assim, que o homem ele tem um ministério no lar, um ministério de para-choque. Ele toma a frente e recebe todo o impacto, para que o impacto para a esposa e para os filhos seja recebido, mas de uma forma mais amortecida. É aquele que cuida, aquele que se entrega. Então a Bíblia vai mostrando como os relacionamentos devem ser para a glória de Deus. Como você deve trabalhar. Tiago, capítulo 5, vai falar sobre as riquezas mal adquiridas. Quando alguém tira o lucro de forma desonesta, o brasileiro acha que é uma vantagem. Tirei um lucro aqui bem maior. Mas quando você tira esse lucro de uma forma desonesta, isso é pecado. Esse trabalho não é para a glória de Deus. Vamos ver lá em Tiago, para ficar claro. Tiago capítulo 5. Eu vou ler aqui. Tiago 5 diz assim: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corrompidas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Repare, quando você compra uma camisa na 25 de março, falsa, aquilo ali é fruto de trabalho escravo. Sabiam, né? Isso é óbvio. O CD pirata, isso é fruto de desonestidade. Trabalho escravo, tem muita pessoa aí morrendo. E o que ele está falando, quando você tira uma vantagem disso, quando você é fraudulento, ou quando você compra as coisas pensando apenas no seu bem-estar e se esquece como aquilo foi adquirido, você está pecando. Então, para sintetizar, eu vou fazer uma ilustração agora. Pode passar. Então, pense assim. Nasce uma criança. Vamos dar um nome para esse menino? Escolha um nome aí. Hã? João? João? Tá bom, o João nasceu. Né? Ele nasceu para ser feliz, certo? Essa é a função primária dele? Não. Então ele está no lar cristão e o João sabe que ele nasceu para glorificar a Deus. Ele nasceu para a glória de Deus. Ele nasceu para ter um relacionamento com esse Deus. Né? E tendo esse relacionamento verdadeiro com Deus, ele vai colher, obviamente, a felicidade. Então os pais querem que ele seja feliz, mas sabe que ele só vai ser feliz se viver para a glória de Deus. Pode passar. Aí o João vai estudar. Vai estudar para ser o menino que tira a melhor nota, para ser o mais arrogante também, aquele menino chato. Né? Não. Os pais vão ensinar, você vai estudar e procure dar o seu melhor para a glória de Deus. Acima de tirar notas boas, faça isso para a glória de Deus. Para você não se tornar aquela criança arrogante, ou para você não se frustrar quando você der o seu melhor e não for reconhecido. Porque quando o seu melhor é para Deus, você diz, olha, independente do outro reconhecer, não, eu fiz para Ele. Deus seja louvado por isso. Aí, os estudos para a glória de Deus, o melhor para Deus. Próximo slide. Aí o João já está grandinho. Trabalhou, entende que tem uma vocação. E se ele é de uma família pobre, ele trabalha para pagar o curso de engenharia
no McDonald's. Aí ele pensa assim, bem, a minha vocação é ser engenheiro, então eu vou trabalhar de uma forma relaxada aqui no McDonald's, certo? Não, a vocação para ele naquele momento é trabalhar no McDonald's. Então, por mais simples que seja o trabalho, ele deve fazer aquilo para a glória de Deus. E quando ele for um engenheiro, ele deve continuar exercendo a sua profissão para a glória de Deus, não se envolvendo com corrupção, com trambicagem, mas pensando no outro, cuidando dos seus interesses financeiros, tudo para a glória de Deus. Aí o João trabalhou, já está grandinho, ele quer o quê? Ele quer casar, né? Então aí ele vai escolher a moça que ele está mais apaixonado. Só isso, e aí pronto. Não, ele vai ter que fazer uma escolha. O sentimento é importante? Sim. Amor envolve sentimento? Sim. Mas ele deve escolher aquela moça que ele saiba que, vivendo com ela, ele vai ter uma família para a glória de Deus. Você vê muitas pessoas pedindo um bom casamento, e não é errado, mas eu não vejo ninguém orando, pedindo um casamento. Senhor, eu quero conhecer uma pessoa que eu viva para a sua glória. Ou seja, eu quero te dar um casamento que o glorifique. Você quer um casamento bom, mas às vezes a gente se esquece de que o nosso dever é viver de uma forma coerente à palavra de Deus para direcionar os nossos relacionamentos para a glória dele. E para encerrar, agora o João está velhinho. Ele está velhinho. Mas só que ele ensinou isso para os seus filhos. Vivam para a glória de Deus. Os seus filhos, a família da aliança passou isso para os seus netos. Eles vão olhar para trás, já depois de idosos. Vão ver tudo aquilo que eles conquistaram com muita luta. Vão lembrar de todos os problemas, de todas as adversidades que tiveram. Mas, até mesmo os deslizes, né, e pecados que cometeram, eles vão saber que apesar de tudo isso, se eles de fato buscaram viver todos esses mandatos para a glória de Deus, eles vão concluir uma coisa: valeu a pena viver para a glória de Deus. A minha vida não foi desperdiçada. Eu vivi para a glória de Deus. E quando eu glorifico, quando eu desfruto dele, eu sou tomado pela paz que excede todo entendimento. A minha satisfação está nele. Eu posso ser feliz até com um pouco, porque o que eu faço é para a glória dele. Senhor Adalto? Pode falar. É sobre a corrupção, né? Uhum. Eu trabalhei com uma pessoa, eu ganhava 40% da produção. E depois um dia ele disse para mim assim: Adalto, você tem que alterar a nota fiscal para a gente pagar menos impostos. Você vai fazer a importância de 25 que os outros para tocar todo, ela vai aparecer com 2,50 para ir para a prefeitura. Aí eu disse: José, esse tipo de negócio não vai. Sabe o que aconteceu? Eu perdi sim. Aí eu orei a Deus, eu sei que ele está com ele. Eu não tinha nada em casa. Aí eu disse, quando eu cheguei aqui, está 25 de março, descendo para chegar perto. Aí sabe que eu declaro, uma pessoa me disse para mim: olha, eu estou com 2 serviços para ter feito, vou entrar o nome aqui. Você me chama bem. Eu quero, eu fui fazer, cheguei em casa, fiz uma compra. Amém. Deus cuida, né? Deus cuida. Depois eu trabalhei para dinheiro para mim mesmo. Foi a única que me deu sucesso. Porque eu sou comando da nova fiscal, era eu também. Então eu acho que a pessoa tem que fugir dessa coisa. Sim, sim. Exato. Alguma pergunta, irmãos? Alguma pergunta? Alguma colaboração? Sim. Aquela parte no final do trabalho, Aham. trabalho antes e depois da queda, Sim. o castigo de Adão não foi o suor do rosto numerado até que colhe a terra. Não era diferente do trabalho? Acho que não era exaustão, Não, né? o trabalho não era exaustivo. Exato. Né? Agora, o suor de Deus é exaustivo. Você tem que trabalhar. Essa diferença. É verdade. Do trabalho. Até mesmo
nessa fala de Deus, você percebe duas coisas. Você percebe a graça e você percebe a consequência do pecado. A graça, você vai continuar trabalhando, mas a consequência do pecado não vai ser tão bom quanto antes. A graça para a mulher, você vai dar à luz, mas vai ser com dores, consequência do pecado. Então você... Exato. Então você percebe que as coisas mudam, né? E até mesmo o trabalho tem hora que se torna tedioso o nosso, né? Até estimula o nosso pecado para não trabalharmos de uma forma correta. Isso é tudo consequência do pecado. E aí eu pensava, no específico, que o trabalho foi depois. Uhum. Também nos fez perceber que tinha trabalho também. Sim. É interessante uma coisa que a senhora me fez lembrar, é que existe duas visões. A visão católica é de que o trabalho ele é algo ruim, não é? Então, as pessoas mais conceituadas eram aquelas que trabalhavam no ócio. O trabalhador era discriminado. E a palavra trabalho ela vem do latim de uma palavra trapoliare. Essa palavra era usada para um instrumento de tortura. Olha só como o trabalho está ligado nessa mentalidade a algo terrível, algo que machuca, né? Algo que incomoda. Mas os reformadores entenderam que não. O trabalho ele traz algum desgaste para você, sim, mas trabalhe de modo que Deus seja glorificado. Porque quando você o glorifica, o trabalho se torna prazeroso. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos, para não me estender ainda mais. Louvamos, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor. A Tua palavra nos ensinou que antes da queda, quando o Senhor fez o homem, ó Pai, o homem puro, reto, temente a Ti, o Senhor deu a ele 3 mandatos, espiritual, cultural e social, e que após a queda eles continuaram, no entanto, deturbados pelo pecado, direcionados para o alvo errado, ó Deus. No entanto, a partir da regeneração, da Tua graça, o Senhor nos fortalece e nos mostra em Tua palavra como devemos viver. Sabemos, ó Deus, e confessamos isso, que somos egoístas, a maioria das vezes, e buscamos a nossa felicidade tão somente. No entanto, a Tua palavra nos diz que fomos criados para a Tua glória e que só desfrutaremos da verdadeira felicidade quando assim reconhecermos e vivermos para o Teu louvor. Faz, ó Pai, com que nós vivamos todos estes aspectos para a Tua glória. Que não venha reinar em nossos corações ídolos. Que, ó Deus, nós não tenhamos um relacionamento que Te desagrade. Antes que busquemos viver em paz, em amor, no que depender de nós, para que o Teu nome seja glorificado em nossos relacionamentos. E que desempenhemos as nossas funções de forma adequada, para que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem a Ti, ó Deus. Pois Tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória, Deus. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos para a Tua glória. É o que nós lhe pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.